Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 69 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 69. A Serpente de Bronze. Leituras do dia. Números 21, 22, Lucas 24, Jó 37. Números 21. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava o Neguebe, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e levou dele alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e Israel os destruiu totalmente juntamente com as suas cidades, e chamou aquele lugar Ormá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então os filhos de Israel partiram e se acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte para Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. Dali partiram e se acamparam além do Arnon, que está no deserto que sai dos limites dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaebe, em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. Então foram a Ber, este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que cavaram os príncipes, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. E do deserto foram a Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que dá para o deserto. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos pelos teus termos. Porém, Sião não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sião ajuntou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e chegou a Jaasa, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o limite dos filhos de Amon é a forte. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado toda a sua terra da sua mão até o Arnon. Por isso dizem os que falam por provérbios:
Vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos Moabitas, e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido és, povo de Quemós! Entregou seus filhos como fugitivos, e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Esbom perdida está, até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias e de sua possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu-lhes ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. E lhe farás o que fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal sorte o feriram ele, seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles deixaram ficar com vida, e tomaram a sua terra em possessão. Leitura de Números 22. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andou angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos de Midian: Agora, esta multidão lamberá tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos Moabitas. E enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, para o chamarem, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e falaram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e trago-vos resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá outra vez. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas, contudo, farás o que eu te disser. Levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus por ele se ir, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho como adversário contra ele. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada nua na mãe, e desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, com um muro de uma banda e um muro da outra banda. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, enroscou-se com um muro e apertou contra o muro o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho algum para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada nua na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre o seu rosto. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí como adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não sabia que tu estavas neste caminho para te opores a mim? E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Porém o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquela palavra que eu te disser, aquela falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, que está no termo do Arnon, que está no extremo do seu termo. Então Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei eu solenemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis que eu vim a ti. Porventura poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Assim Balaão se foi com Balaque, e vieram a Criate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Leitura de Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. E encontraram a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. E lembraram-se das suas palavras. Voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas fizeram estas declarações aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um delírio, e não acreditavam nelas. Pedro, contudo, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas que nela sucederam nestes dias? Ele lhes perguntou: Quais? E lhe disseram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, pois foram de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e que estes afirmam que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles estas coisas, quando Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas que nela sucederam nestes dias? Ele lhes perguntou: Quais? E lhe disseram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, pois foram de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e que estes afirmam que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles estas coisas,
quando Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas que nela sucederam nestes dias? Ele lhes perguntou: Quais? E lhe disseram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, pois foram de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e que estes afirmam que ele vive. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles estas coisas, quando Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas que nela sucederam nestes dias? Ele lhes perguntou: Quais? E lhe disseram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta? Leitura de Jó 37. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o furor da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois disso ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa e não detém os raios quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Pois a neve diz, cai sobre a terra, e a chuva e a tempestade, sede violentas. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos que ele os fez. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o redemoinho, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as nuvens, e com elas esparge a sua nuvem de luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo, na terra. Se as faz vir como vara, ou para a sua terra, ou como misericórdia, as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os ouvidos, atenta e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus as opera,
E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Sabes tu como as tuas vestes aquecem quando do sul o ar se calma sobre a terra? Ou com ele estendeste o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia a alguém o que eu tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? Pois agora já não se pode olhar para o sol que resplandece no céu, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém o oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que se julgam sábios no coração. Pontos principais. Números 21 a 22. Israel derrota os cananeus em Ormá. O povo murmura novamente e Deus envia serpentes abrasadoras. O povo se arrepende e Deus ordena que Moisés faça uma serpente de bronze. Todo o que olha para ela vive. Israel vence Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Deus proíbe Balaão de ir, mas ele insiste. No caminho, a jumenta fala e vê o anjo do Senhor, que permite a viagem, mas adverte Balaão a falar apenas o que Deus disser. Lucas 24. A ressurreição de Jesus. As mulheres encontram o túmulo vazio e anjos anunciam que ele vive. Pedro corre ao sepulcro. No caminho de Emaús, Jesus aparece a 2 discípulos e lhes explica as Escrituras, sendo reconhecido no partir do pão. Aparece aos discípulos reunidos, come com eles, abre-lhes o entendimento para as Escrituras e promete o Espírito Santo. É elevado ao céu em Betânia. Jó 37. Eliú conclui seu discurso descrevendo a grandeza de Deus na natureza, trovões, relâmpagos, neve, chuva, tempestades, gelo. Ele exalta o poder e a sabedoria de Deus que estão além da compreensão humana. Conclui: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o olhar que salva, serpente de bronze, a ressurreição que transforma, Lucas 24, e a grandeza incompreensível de Deus, Jó 37. Reflita. 1. A serpente de bronze. Jesus interpreta este evento em João 3, 14 e 15. Assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O olhar para a serpente era um ato de fé. Você tem olhado para Jesus crucificado e ressuscitado como sua única fonte de cura e salvação? 2. Murmuração e julgamento. O povo murmurou e foi julgado com serpentes. Você tem murmurado contra Deus e suas circunstâncias? Lembre-se, a murmuração atrai disciplina, mas o arrependimento atrai misericórdia. 3. A jumenta que viu o anjo. Balaão, o profeta, estava cego para o anjo, mas a jumenta viu. Deus pode usar até os meios mais improváveis para nos alertar. Você está atento à voz de Deus, mesmo quando ela vem de fontes inesperadas? 4. O caminho de Emaús. Os discípulos estavam tristes e confusos, mas Jesus se aproximou e lhes explicou as Escrituras. Quando você está confuso ou desanimado, você busca a presença de Jesus e a explicação das Escrituras? O coração ardia quando ele falava. O seu coração arde quando você ouve a palavra? 5. O partir do pão. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. A comunhão à mesa com Jesus é um momento de reconhecimento e intimidade. Você tem experimentado essa comunhão na ceia do Senhor? 6. Testemunhas da ressurreição.
Jesus disse: "Vós sois testemunhas destas coisas." Você tem vivido e falado como testemunha da ressurreição? A ressurreição é o centro da fé cristã. 7. A grandeza incompreensível de Deus. Eliú nos lembra que Deus é grande demais para ser completamente compreendido. Em momentos de dúvida ou sofrimento, você confia na sabedoria e no poder de Deus, mesmo quando não entende seus caminhos? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.